Senhoras e senhores, boa noite. Andréia, tudo bem? Mel, e aí Mel, tudo bem? Boa noite. Fran, tudo bem? Germana, Pati, Joyce, Joyce Ocenov por aqui, Joyce. E aí, Marquinho, beleza? Boa noite. Érica, não? Então tá bom, então é a foto que mudou. Então é a foto que mudou. Se não for a foto que mudou, então sou eu que tô esquecido. Mas enfim, bem-vinda aqui. E aí, Henrique, beleza? Ah, mudou a foto? Foi isso ou se eu tô esquecido? Pode ser as duas coisas, inclusive. Mas enfim, vamos nós aí no nosso caminho. Por favor, me deem um feedback aí do meu do meu áudio e do meu vídeo, se tá aparecendo bem. Ah, então tá explicado aí, Joyce. Foi a foto que mudou. E aí, Arthur, Karina, tudo bem? Vamos nós aí no nosso caminho, live de hoje. Tem uma notícia para dar para vocês que amanhã eu não vou conseguir dar live. Não vou conseguir dar live meio-dia. Talvez jogue para algum outro horário, não sei ainda, tá bom? Não sei dizer. Mas, enfim, beleza. Mas amanhã segue normalmente com postagem e IGTV. IGTV de hoje ainda não saiu, não tive tempo de editar. Devo editar mais 10 e pouca. Devo conseguir editar. Mas sai hoje ainda, sai hoje ainda. Então não vão dormir sem assistir o IGTV de hoje, por favor. Enfim, vamos nós então? Podemos começar, meus amigos? Temos aqui 3 minutos de live. Eu sempre deixo uns 5 minutinhos aí iniciais para o pessoal chegar. Lembrando que sábado agora, e aí Tássia? Sábado agora a gente vai começar o curso Tons da Alma, Chester e o Grito Silencioso, onde eu vou analisar as letras do Linkin Park com e aí Débora com esse viés aí da depressão e do suicídio. Começa sábado agora, tá? Enfim, quem quiser fazer a inscrição, só me mandar mensagem no WhatsApp, beleza? E aí, Emily, Diego, tudo bem? É isso. Enfim, e algumas novidades virão em breve aí. Mas vamos nós aí, ok? Então vamos começar, né? Vamos começar. Tá na hora da gente começar. Vamos no nosso caminho aqui, tá? O que nós vamos falar hoje? Ah, alguém pode anotar o tema hoje pra mim aí? Tipo, tema, 2 pontos, a desordem do homem moderno. Quem puder anotar pra mim, que aí eu fixo, iria me ajudar bastante. Tema, 2 pontos, a desordem do homem moderno. Isso, valeu, Fran. Valeu, Débora. Obrigado. Vamos lá. Esse é o tema de hoje. Pra quem tá aqui já faz um tempo já, né? Tipo, já tá aqui alguns meses comigo, sabe que esse foi um tema de uma live que eu fiz com o Thiago, né? E essa live que eu fiz com o Thiago, eu acho que tá no YouTube, se eu não me engano. Tá no YouTube, mas como 1 hora homem ser humano, Jota. Homem ser humano, né? Sempre assim, né? Sempre assim. E aí
como 1 hora para mim e também para o Thiago é pouco, né? Então eu não falei tudo que eu queria falar, que eu anotei. E, enfim, a Valéria assistiu, né? Tá lá, né? Eu não falei tudo porque não deu tempo. Eu tenho que dividir o meu tempo junto com o Thiago, então. Fran. Pô, Fran, sacanagem, Fran. Sacanagem. Calma aí. Deixa eu pegar outro aqui porque alguém escreveu aqui. Pronto, peguei da André aqui, primeiro que eu vi. Pronto. Beleza. Já tirei. Então, a ideia, eu tava vendo hoje o que eu poderia falar hoje. Eu falei, poxa, vale lembrar, né? Essa desordem do homem moderno, esse tema não é um tema que a gente esgota, certo? Sempre, como eu falei para vocês em algum momento, né? Olha, nós vamos conseguir falar sobre as virtudes em vários momentos aqui do nosso caminho, né? Porque é um assunto que vira e mexe a gente vai poder falar, certo? Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Então, desordem do homem moderno, o homem aqui como ser humano, tá? Hoje eu não estou falando só do homem sexo masculino, é o homem todos nós aqui, tá bom? Então, nós vamos nesse caminho, ok? Então, como eu falei, é ali eu vou revisitar alguns pontos que eu falei naquela live e falar algumas outras questões que eu não falei naquela live por conta do tempo, tá bom? Enfim, vamos nós aí no nosso caminho, tá? Eu vou começar citando uma frase do Chesterton, que ele fala lá no Ortodoxia, que ele fala, até deixei anotado aqui, que ele fala o seguinte, né? O ser humano pertence a este mundo muito antes, né? Antes de começar a perguntar se isso é agradável, ok? O ser humano pertence a este mundo antes de começar a perguntar se isso é agradável, ok? Então, quando a gente ouve essa frase, ela vai... E aí, Fabiano, Lisa, Nínive é a live que eu fiz com o Thiago, que é exatamente esse tema, tá no YouTube. Então, quando a gente ouve essa frase do Chesterton, né, o ser humano pertence a este mundo antes de começar a perguntar se isso é agradável, eu pego pelo caminho de que essa onde é a realidade que nos cerca. Nós estamos neste mundo, certo? Por isso que ele fala, antes de perguntar se isso é agradável ou não. Né? A gente não está entrando nesse mérito ainda. Nós estamos falando, nós estamos aqui. Nós estamos inseridos nesse mundo necessariamente, certo? Então, é aí que as coisas vão partir para uma movimentação mais saudável, ok? Então, então isso é algo importante da gente visualizar, porque às vezes a gente tem uma ideia de eu não pertenço a esse mundo, entende? No sentido de eu não estou entrando aqui no mérito espiritual da coisa, ok? Mas eu estou entrando no mérito assim, olha, você não pertence a esse mundo, mas você está nele, entende? Você está nele. Não tem como você falar que não está nele, entende? Você está. E isso é uma realidade que você tem que aceitar, né? Para justamente as coisas conseguirem andar de uma outra forma dentro da vida, entende? Para que a gente consiga andar no mundo, né, de uma forma sem tanto choque, entende? Porque a gente tem uma ideia de ver coisas no mundo acontecendo como se fosse a primeira vez, né? E não é a primeira vez, né? Enfim, então esse é um ponto importante da gente ter em mente. Então, o homem, a desordem, né? O homem desordenado, né? A desordem do homem moderno, eu acho que é a tua internet, Joyce. A desordem do homem moderno vai ser uma rebeldia às coisas ordenadas, certo? Flávia, tudo bem? A desordem do homem moderno vai ser uma rebeldia às coisas ordenadas, ok? Então, por exemplo, se antes o homem ele deveria estar
digamos assim, abaixo, né, de uma verdade que é muito maior do que ele, certo? Ei, Grazi, Carlos. Aqui, o homem moderno tem a pior das superstições, que é o fato dele acreditar mais nele mesmo do que na realidade, certo? Então ele acredita mais nele do que na realidade. Existe uma realidade na frente dele acontecendo, existe uma realidade em volta dele acontecendo, mas ele só acredita nele mesmo. É só nisso que ele acredita e nada mais. Então ele vira o princípio, o meio e o fim das coisas, certo? Ele vira o princípio, o meio e o fim das coisas, porque ele não é a verdade, certo? Ele precisa se adequar à realidade, certo? Não é porque o homem fala assim, eu não acho isso legal, então eu não vou fazer. Ele não é o princípio de tudo. Ele não é a lei suprema, ok? Sim, Carlos, sim. O mundo moderno, a desordem do homem moderno como pessoa e esses problemas psicológicos tão intensos da forma que é hoje em dia é um fruto dessa rebeldia, vamos dizer assim, certo? Então, quando ele acredita mais nele mesmo do que na realidade, ele esquece que ele precisa da realidade. Por isso que ele vai cair na esfera de achar que as coisas giram em volta do umbigo dele. Vai ter o egocentrismo, a autorreferência e tal, tal, tal. Por isso que, quando ele tem essa questão de que ele é o centro do universo, o que vai acontecer? Ele jamais vai acreditar que alguém consegue fazer uma coisa que ele não consegue. Entende? Então, por isso, quando ele vê, vamos falar de virtude aqui, se ele não vive a castidade, ele vai falar que ninguém consegue viver a castidade. Entende? Se ele não consegue viver a castidade, ninguém vive a castidade. É impossível alguém viver a castidade. Porque ele se torna a referência. Entende? Ele torna a referência desse processo. Certo? Então ele não tem uma relação, de novo, com a realidade. Ele vira o princípio, o fim e o meio de todas as coisas. As coisas giram em volta do umbigo dele, tal, 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 tal. Certo? Então isso é algo importante da gente ter em mente quando a gente pensa do homem desordenado, da desordem do homem moderno. Certo? Então, ali mede tudo com a própria régua. Né? E aí os psicólogos que estão aqui, quem tiver aí psicólogo pode dar o feedback aí, tá? Quando vocês estão na faculdade, eu também ouvi, também estava na faculdade, que praticamente eles podem não falar dessa forma, tá? Mas o que eles ensinam é que a parte mais importante do ser humano é a subjetividade, né? Eu tô pegando essa ideia da subjetividade exatamente pela frase da Cláudia ali, né? Mede tudo com a própria régua. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar uma relativização de tudo. Tudo vai ser relativo. Para quem está na faculdade de psicologia e não ouviu, vai ouvir. Para quem esteve lá dentro, ouviu, que a verdade é relativa. A Camila estudou na mesma faculdade que a minha. Então, a Camila, o que eu ouvi, a Camila ouviu também. Então, assim... Então, assim... Isso é algo importante. Então, assim... Beleza, voltando aqui, né? Voltando. Então, quando entra nessa esfera de que o maior valor do homem é subjetivo e que não importa ter uma objetividade, não me importa que eu fique preocupado com uma objetividade, eu tenho que só cuidar com essa parte subjetiva, isso vai ser necessariamente um problemaço. Entende? Isso vai ser um problemaço. Porque a gente não está lidando com nada concreto. Certo? Eu até brinco com alguns pacientes e falo assim, se seu namorado
falar pra você que ama você, mas é subjetivo, pode dar um tapa na cara dele. Rafael tá falando, pode dar um tapa na cara dele. Então, no final das contas, o que que é isso? Quando eu acredito mais em mim do que na realidade, quando eu viro, né, a autorreferência de tudo, quando eu acho que as coisas giram em volta de mim e tal, 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 o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí é uma renúncia à ordem, certo? E no final das contas é uma renúncia à perfeição. Nós somos o homem, né? Nós somos pessoas que precisamos nos aperfeiçoar, certo? Nós precisamos nos aperfeiçoar. Isso é um ponto importante, né? Isso é um ponto importante. Então, concordo com você, Jota. Eu também acho que é difícil viver sem referência, mas eu não sou a referência, né? Ou eu sou a melhor coisa do mundo, entende? Eu também não acho que eu seja a melhor coisa do mundo para eu ser minha autorreferência, né? É exatamente por isso que nós não podemos ser. Nós vamos sempre olhar alguém maior do que nós. E isso é importante, inclusive. Então, é uma renúncia à perfeição. Se nós somos seres humanos que precisamos necessariamente, né, nos aperfeiçoar, quando a gente faz a renúncia à perfeição, a gente, não estou nem aí para essa questão de aperfeiçoamento. Eu renuncio e não quero saber disso. Né? Então, assim, merece, Fabiano. Merece, mas eu não quero falar disso agora. Então, quando ela renuncia essa ideia da perfeição, essa ideia que eu tenho que me aperfeiçoar, ela vai entrando numa vida sem sentido. Por quê? Porque ela resolve fazer o seguinte, olha só, eu não quero me aperfeiçoar, eu vou fazer só o meu desejo. Eu não tenho preocupação com me aperfeiçoar, porque eu não quero ser perfeito. Quem é perfeito? Aí olha de novo, né? Quem é perfeito? Começa a dar esse ataque ao outro, né? Esquece que o alvo é ele, né? Esquece que ele tem que fazer uma autocrítica, né? Esquece esse processo, né? E aí entra dentro dessa dinâmica, onde eu renuncio à ideia de perfeição. Então, se eu renuncio à ideia de perfeição, eu sou fisgado pela a ideia de alimentar o meu desejo. Eu sou fisgado a me movimentar sempre a partir do meu desejo, de satisfazer os meus desejos, certo? Então, é como se o princípio, meio e fim fossem aquela pessoa, mas que ela vai ser alimentada sempre através do prazer, ok? Sempre através do prazer. Então ela jamais vai entrar numa movimentação de resistir por um minuto que seja uma dor, né? Então nós temos um primeiro processo aqui que a gente pode enumerar aqui, né? A desordem do homem moderno não suporta a dor, certo? Não suporta absolutamente nada, né? Então ele não quer 10 segundos de alguma coisa desagradável, ele não consegue ficar ali, certo? Ah, não, aí, Diego, se você pensar, tipo, no mundo da internet, se a gente pensar nos influenciadores, na maioria, obviamente, não todos, mas a maioria que são influenciadores, no termo mesmo total, com muita gente, tipo 1 milhão de seguidores, coisas assim, a maioria deles não tem nada disso. A gente nem sabe como é que esses caras chegaram lá, entendeu? Mas, enfim, estão lá com 1 milhão, enfim, as pessoas ficam ouvindo, né? Então isso é um problema. Então, se tem essa renúncia à perfeição, ele esquece, ele não entende que quando ele renuncia à perfeição, ele renuncia à felicidade. Ok? Quando ele renuncia à perfeição, ele renuncia à felicidade. Ok? Por quê? Porque ele acha que a felicidade está só em fazer aquilo que dá prazer a ele. Então, ele não está entrando dentro do caminho da felicidade aí. Ele só está entrando no caminho que dá prazer a ele. Certo? Então ele fica dentro dessa dinâmica, achando que está por cima, né?
Porque vai ter um processo meio da soberba ali, né? Então, Júlio, como que simultaneamente você afirma que ele, o homem, mede tudo com a própria régua, dando caráter pejorativo para isso, e afirma que todo homem deve ser capaz de ver a castidade? Mas, porque não sou eu o inventor da castidade. Não sou eu que inventei as virtudes. Isso é antes de nós? Quando eu falo que o homem mede tudo com a própria régua com um tom pejorativo, é que eu, dentro do meu egoísmo, eu estou julgando tudo dessa forma. Então eu sou a régua e eu julgo tudo dessa forma. Então eu vou julgar tudo pro meu próprio bem e não para me instalar na realidade, não para buscar as virtudes. Certo? É nesse sentido. E quando eu falo que o homem vai buscar a castidade, porque eu não sou Deus, né? Se você acha que eu estou falando isso como se eu fosse Deus, aí é um problema. Seu, não meu, porque eu não sou Deus, eu nunca falei que eu sou Deus aqui, né? Eu trabalho com um conhecimento que vem muito antes de mim. Então eu também tenho que entrar dentro desse processo. Ok? Então, para mim, como são coisas anteriores a mim e ao homem moderno, e que diante da história essas qualidades, essas virtudes fizeram bem ao homem, é só isso que eu venho tentando fazer, comunicando exatamente isso que fez bem ao homem durante os séculos. Mas dentro da tua liberdade, você pode escolher não fazer, porque eu não obrigo ninguém a fazer esse tipo de coisa, né? Absolutamente ninguém, né? Então isso é algo importante, tá? E tem em mente. Então, quando eu falo aqui que o homem moderno, desordenado aqui, ele julga com a própria régua, é porque ele está julgando sempre para ele sair ganhando. Então ele ignora a realidade, ignora o próprio dever. E aí ele fica nessa dinâmica. Ok? Enfim, então, quando nós estamos falando aqui que ele renuncia a essa ideia de perfeição, ok? Ele vai fazendo uma coisa que é um problema, que é... Como é que meu abajur começou a piscar aqui? Ele vai entrando num determinado problema aqui, que é a negligência da sua inteligência, certo? Esse é um ponto importante. Inteligência entendida aqui como uma potência superior da nossa alma, certo? Que é ali a nossa capacidade de conhecer. O que é instinto, Jota? Explica para mim aí, por favor. Nossa inteligência seria a nossa potência superior da alma, que nos leva ali a gente a conhecer a verdade, o belo, a ordem, tal. Essa potência superior da nossa alma, né? Que vai querer alcançar essas coisas, tá? Então, buscar só o prazer, a gente tem que lembrar que digamos assim, essa movimentação, tanto do prazer quanto da alimentação, são impulsos ali muito fortes no homem, ok? Então, se ele não ordenar, ele fica escravizado. É simples assim. Se ele não ordena, ele é escravizado. Tanto da alimentação, quanto dessa ideia do prazer, ok? E os dois, ele fica escravo dos dois, ele vai ser completamente, digamos assim, não simpático, né? Ele vai ser completamente, vai ter uma fobia, vamos dizer assim, de mortificação, porque ele não sabe fazer isso, certo? Ele não sabe fazer isso, certo? Então podemos falar aqui que é uma coisa meio instintiva, porque é uma questão da sobrevivência da espécie, entende? Quando a gente pensa na alimentação e quando a gente pensa no prazer dentro da esfera sexual, é um ato de sobrevivência da espécie. Por que a gente faz isso, Jota? Porque a gente é desordenado, meu caro, entende? Enquanto a gente não entrar nessa esfera que a gente precisa ordenar, a gente vai ser levado por esses impulsos fortes, entende? Oi, mãe, tudo bem? Boa noite. É esse o ponto. É esse o ponto. Quando o homem ele acha que ele vai ter essa movimentação, só que ele é maior do que isso. Entende? O livre-arbítrio continua ali. Entende? Ele continua
Só que tem uma força que é forte. Ele tem que saber lutar contra isso. Se ele não consegue resistir a 1 minuto de dor, como é que ele vai vencer essas duas coisas? Como é que um homem vai ver castidade? Como é que um homem vai fazer um jejum? Como é que um homem vai fazer uma dieta? Ele não vai conseguir. Entende? Não vai conseguir. Certo? Igual o cachorro. Vai ficar igual o cachorro, exatamente. Né? Tem cachorro que enquanto você botar comida dentro do pote de ração dele, o que vai acontecer? Ele vai ficar comendo até ele passar mal. Certo? Assim, quando um cachorro vê uma fêmea no cio, ele vai tentar ir pra cima dela de tudo quanto é jeito. Certo? Fui num canil uma vez, canil de pitbull. Minha irmã gosta muito dessa raça. Onde o cachorro, tipo, subia no telhado para pular dentro do canil das fêmeas, entende? Tem homem que é assim, né? Tem mulher que é assim também. Então, assim, o ponto é que nós não somos só isso, nós somos mais do que isso. Mas podemos nos rebaixar e ser só isso, entende? Então, é uma luta, né, contra esse processo. Né? Exatamente, Nínive. Exatamente, nós não fomos educados para ficar na realidade. É uma coisa que eu sempre falo aqui, certo? Nós não fomos educados para ficar na realidade. Então, nós fomos mimados. E nós, quando nós começamos a ficar ali quando começamos a ficar adultos, em vez de a gente entrar para o outro, né, entrar nessa esfera da realidade, o que a gente faz quando a gente fica adulto? Agora que eu vou me mimar por conta própria, certo? Então, assim, isso é algo importante, entende? Isso é algo importante, tá? Então, tem um psicólogo, padre psicólogo chamado Inácio Andereggen, que ele fala que o coração da doença psíquica é não usar a inteligência, certo? E a inteligência, como eu falei agora há pouco, certo? Nessa capacidade de conhecer o bem, a verdade, tal. Né? E o que nos diferencia dos animais, ali a Valéria colocou ali, é exatamente essa ideia de que eles não têm aí a inteligência, né? Um cachorro, ele vai tentar cruzar com uma vira-lata que está na rua e ele não tem culpa daquilo ali, mesmo que ele seja um labrador pedigree, né? Mesmo que ele seja um labrador pedigree e que tem uma fêmea também da mesma raça com pedigree, ele não vai sentir culpa daquilo ali, ok? Enfim, Diego, não concordo. Virar adulto não acho que é pagar boleto. Porque o que você está comprando com esse boleto aí, cara? Você pode estar comprando uma coisa que continua fazendo você virar uma criancinha mimada, entendeu? Então não é só pagar boleto, entendeu? Então isso é algo importante também da gente ter em mente. O que você está adquirindo? Esse boleto está vindo pelo quê? Você está adquirindo o quê? Um Power Ranger? Você está adquirindo o quê? É isso que eu preciso saber. Isso também é importante. Senão, pagar boleto, eu posso pagar boleto por qualquer coisa, né? Enfim. Então, de novo, o Inácio Andereggen, psicólogo e padre, ele fala que o coração da doença psíquica é não usar a inteligência. Então, se a gente para de usar essa inteligência, a gente começa a ter digamos assim, a gente começa a mancar sem perceber. Né? A gente começa a andar equivocadamente. Porque se essa inteligência não está no lugar dela, né, alguma coisa vai entrar no lugar dessa inteligência, entendeu? Alguma coisa vai vir para esse lugar. É como se aqui está a nossa inteligência e de repente ela some. Alguém tirou ela. Esse lugar está vago. Digamos, se esse lugar está vago, alguma coisa vai preencher isso aqui. Certo? Então, quando ele vai negligenciar, né, a inteligência, fone de ouvido é muito bom, Diego. Se for mandar para mim, pode mandar. Meu aniversário está chegando, manda para mim. Então, o processo é, quando esse homem ele negligencia a inteligência, ele vai matando a capacidade dele de ver a realidade. Ele vai matando a capacidade dele de se ordenar. Porque ele precisa da inteligência para se ordenar. Entende? Ele precisa dessa inteligência para se ordenar necessariamente. Ok? Se ele sai desse processo da inteligência, que a gente pode colocar aqui, que é uma frase do professor Echevarria, de colocar a inteligência aqui no centro da personalidade,
alguma outra coisa vai para o centro da personalidade, certo? Pode ser a subjetividade? Pode ser, certo? Então, como o homem, eu escrevi em algum texto, eu não sei se foi o texto de hoje, eu não lembro qual texto foi, que eu falo ali que, de uma certa forma, o homem, como de modo imediato não, Jota. Sair da realidade de modo imediato talvez não doa. Depende da luta que você está. Depende do momento. Pode ser que sair da realidade no primeiro momento não te dê dor nenhuma. Mas depois vai te dar uma dor horrível. Depende de onde você está na luta. Depende de onde você está. Então, como eu estava falando, né? Como a desordem do homem moderno ele está inserido no mundo moderno desordenado, né? Então, esse mundo moderno, achei meu sentido da vida de ficar falando aqui. Então, assim, como eu estava falando, deixa eu voltar meu raciocínio aqui. O mundo moderno ele oferece as ferramentas para que a desordem consiga se perpetuar, ok? Então isso é algo importante, tá? Por quê? Porque o mundo moderno oferece tranquilamente ao homem de hoje a ideia da soberba. Oferece tranquilamente a ideia de hoje de a ideia de egoísmo. Ele oferece tranquilamente isso, certo? Então, isso é algo importante. Só que, Diego, entrar na realidade é pior? Não é pior. Porque a dor que você está sentindo de entrar na realidade é a dor real que você tem que sentir para entrar na realidade. Então, não é ruim. Entende? Então, então isso é algo importante da gente ter em mente. Não é ruim, não é pior. Entende? Não é pior. A dor saudável, já botei isso aí. Tem texto meu sobre esse assunto. A dor saudável. Dor saudável é bom. O problema é quando você sente uma dor que é completamente errada, porque, enfim. Mas continuando. Então, o mundo moderno ele oferece as ferramentas para que você continue do modo desordenado. Certo? Isso é algo importante. Então, quando o homem ele vai negligenciando a inteligência, ele não vai chegar e vai falar assim, meu Deus do céu, como eu tô mal, negligenciei a minha inteligência, agora eu tô assim, assim, assado, meu Deus, como é que é ruim isso aqui. Não. Entende? Ele não vai fazer isso. Porque ele vai estar apoiado diante de um modus operandi do mundo moderno, da desordem dentro desse processo. Certo? Então isso é algo importante. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter a soberba. Porque ele vai achar que ele está muito bem. Porque de repente ele tem materialmente as coisas. Porque de repente ele está conseguindo ali satisfazer o prazer sensível que ele queria satisfazer. Certo? Então, ele vai ter a soberba. Certo? Essa soberba vai ser uma outra característica aqui do homem moderno. Rafael, mas antes do mundo moderno, do homem moderno, não tinha soberba? Claro que tinha. A soberba está sempre aí. Tá? Então, se isso é algo importante de ter em mente, se ela está sempre aí, então ela está aqui ainda, né? Então essa soberba seria o apetite desordenado da própria excelência, certo? Isso é algo importante. Ele é um apetite desordenado da própria excelência. E quando o homem negligencia, né? Negligenciar a inteligência, é quando ele não se importa, vamos dizer assim, em estar na realidade. Quando ele não se importa de buscar fazer o próprio dever. Ele está negligenciando a inteligência dele dentro desse processo. Entende? Porque ele precisa da inteligência para fazer o que precisa ser feito. Quando ele só é movido pelas emoções, sem nenhuma relação com a inteligência, ele está negligenciando a inteligência dele. Certo? Quando ele é escravo das emoções, ele está negligenciando a inteligência dele. Ok? Então isso é algo importante. Tá? Então, como eu falei, o homem moderno vai sair desse caminho ordenado, certo? E aí, quando ele sai desse caminho ordenado, ele vai ter as ferramentas para continuar apoiado dentro desse caminho ordenado, certo? Quando a gente fala aqui de... Sim,
Jane, né? A pior, né? A pior mentira, vamos dizer assim, ou a pior desordem é aquela que se disfarça de boa, certo? O pior mal que tem é aquele que se passa por bem, certo? Porque quando você vê um mal e ele é mal, você está vendo visualmente que ele é mal, tá claro para você, certo? Tá claro. Mas quando aquele mal ele está se disfarçando de bem, isso é um problema. Então, a pessoa pode ficar ali confortado pela mentira porque ele não quer sofrer, porque ele não quer dor. Homem desordenado moderno não quer dor. Esse é o primeiro ponto de tudo. Não existe vida ordenada sem sentir dor, ok? Se você quer se ordenar, se você quer buscar fazer o seu próprio dever, se você quer buscar estar na realidade, meu amigo, você vai sentir dor para isso. É simples assim. Só que essa dor vai ter sentido. Por que eu estou sofrendo? Eu sei, entende? Por isso que o homem moderno, quando sofre, ele fica maluco, porque ele não sabe para que ele está sofrendo, e ele vai olhar e falar assim, eu não mereço sofrer. Entende? Porque ele é soberbo, eu não mereço sofrer. Eu não sou um ser humano para sofrer. Eu sou muito maior, quem sofre é aquele pessoal lá que está fazendo isso e aquilo. Eu não tenho que sofrer e tal. Exatamente, Jota. Fugir da dor causa dor mais tarde, maior ainda. Porque a vida não é paralisada. Tipo, eu vou fugir aqui eu vou fugir da dor. Aí beleza, fica parado. Nada acontece na vida. De repente voltou. Não. Quando eu desisto de sentir uma dor que eu preciso sentir, né? A minha ladeira abaixo vai acontecendo. Certo? A ladeira abaixo vai acontecendo. Por isso que a dor depois vai ser maior, porque eu vou ter mais estrada para voltar. Entende? O politicamente correto é o mecanismo para abafar a verdade e evitar a dor da realidade? É um dos mecanismos. Eu tenho um aulão que vai sair em breve no site para comprar, para quem assistiu ao vivo. Tem gente que assistiu ao vivo que estava aqui, que eu falo sobre esse processo politicamente correto como um ataque ao homem. Aí o homem que eu falo no aulão é um homem sexo masculino. O quanto que ele desiste ali com medo de ferir as sensibilidades ali alheias. E esse é um ponto. Aí chega uma hora que ele vai ficando tão politicamente correto, que ele vai abafando e não mais acreditando no que ele acreditava. Ele só vai acreditar no que é politicamente correto, certo? E de novo, no que ele acreditava, não como ele régua, mas dentro da verdade que ele assimilou, ok? Então isso é algo importante, tá? Então, esse homem desordenado, ele tem uma autodivinização, ele é um deus, entende? Isso é algo importante, né? Ele ele se considera um semideus. Não, Carol, eles não estão sempre inconscientes, não. Claro que não. Tem as pessoas que negam diretamente. Eu não quero. Para mim, como... Vou dar um exemplo. Já atendi paciente que claramente fala, eu quero viver essa vida aqui, ponto final. É isso. Eu sou isso aqui. Para mim, os prazeres é o meu maior movimento e eu quero seguir nisso aí. Conheço gente que é assim. Ele não está inconsciente. Ele sabe, não, eu sei que eu tenho que ordenar isso aqui. Não, mas eu não quero, eu não vou fazer isso. Nem todo mundo está inconsciente. Existe um processo inconsciente, de uma certa forma, porque existe um apelo em massa, né? As mídias fazem essa movimentação, né? Então, não é à toa que muita gente recebe o estalo, né? Que de repente, calma aí, não está dando certo, né? Não está dando certo. Mas, enfim, mas isso tem um preço, entende? Existe um preço na realidade. A pessoa vai pagar isso aí de uma forma ou de outra, né? Então, isso é algo importante. Anderson, é nesse caminho, né? O homem se torna tão moderno que deixou de ser homem, né? E tem uma eu não lembro agora... eu lembrei agora a frase, né? Tem uma frase do Chesterton que fala assim, né? Os homens medievais, eles não precisavam se esforçar para falar que eles são medievais, ao contrário do homem moderno, né? Que ele faz questão de provar que ele é moderno, né? Então,
Isso é algo importante. Pois é, Carlos. Essa ideia, assim, o importante é se sentir bem, tá? Mas qual é a linha de julgamento de se sentir bem? É isso? Se o meu sentir bem é chegar na cabeça do Carlos, dar um tiro na cabeça dele, eu posso fazer isso? Eu vou me sentir bem, pô, tô afim. Pode ser? Então, assim, aí nos pontos de ordenamento pessoal, para quem esteve aqui, tem lá uma moral comportamental, que é ali uma linha equilibradora dos nossos atos. Mas não é o caso do homem moderno. Ele não tem uma linha que equilibra os atos dele. Ele tem só o desejo, que é o que orienta os passos dele. Certo? Então isso é algo importante. Então, se ele negligenciou essa inteligência, ele vai viver sempre a partir das emoções desordenadas ali, né? Que no caso ele vai querer alimentar sempre o prazer pessoal, sempre o prazer ali de uma forma absolutamente egoísta, certo? Então, ele entrando nessa esfera puramente egoísta, ele vai matando essa inteligência que abriria a ele a realidade, abriria a ele para estar presente na realidade e aí sim fazer as coisas do modo mais correto, visando muito mais o bem comum do que o bem individual, certo? E aí quer, tudo bem. Então, se a gente pode, nosso tempo de live aqui falta uns 20 minutos, né? Se a gente quer falar de alguns dos remédios que a gente pode trazer para esse homem desordenado, que era mais o meu foco hoje, foi uma live meio livre, né? Vocês estão comentando, eu estou comentando com vocês. Um homem, ele precisa resistir às dores porque ele vai saber por que ele está sofrendo, certo? Eu sofro porque eu preciso alcançar um bem maior. Rafael, mas alcançar esse bem maior também não é uma coisa individual, egoísta, tal? Não. Por quê? Vamos pensar assim. Vamos pensar que Rafael estava lá no 5º período e eu tinha que resistir às dores ali, porque não foi fácil, para me formar, porque ali seria o bem maior nesse caso. Rafael, mas não é egoísta? Claro que não, porque se eu me tornar psicólogo eu vou atender outras pessoas, né? Eu vou poder ajudar outras pessoas, certo? Então, eu entendo o porquê que eu tenho que resistir às dores e percebo que esse bem que é maior, esse bem maior que eu estou ali querendo alcançar, é um bem que ele vai ser compartilhado, certo? Ele vai ser compartilhado. Então, o homem precisa resistir às dores com paciência e confiança, certo? Dentro desse processo de resistir às dores com paciência e confiança, o homem ele vai acabar usando, no modo positivo, usando a dor como processo pedagógico, onde ele vai se conhecer, ele vai conhecer os próprios limites, ele vai conhecendo como ele consegue, o quanto que ele consegue suportar, como que ele vai suportar, o quanto que ele não pode fazer, o quanto que ele pode fazer, ele vai tendo até uma boa visão dele mesmo, certo? Então, a resposta para o homem desordenado é o amor, né? Você já deve estar cansado de ouvir eu falando essa palavra, inclusive. Mas, enfim, a resposta para o homem desordenado é o amor. Ele usa muito a palavra amor. O homem desordenado adora usar essa palavra amor. Mas amor, por favor, né? A gente tem que amar mais as pessoas e tal. Ele adora falar essas frases. Mas ele jamais conseguiu captar o que é o amor. Porque o amor, para ele, é só o ato individual de obtenção de prazer. É isso, o amor para ele. Não tem limite, entende? Não tem... o fato dele se contradizer não é um problema nessa esfera, entende? Então ele vai falar do amor. Só que ele não entra nesse amor, que seria esse amor retamente ordenado, certo? Então, isso é um ponto importante. Na toa que Santo Tomás fala que pela virtude, né, o amor é ordenado em nós. Olha que coisa importante, né? Então, quando as pessoas buscam as virtudes, elas vão conseguir compreender, né, enxergar ali essa ideia desse amor de uma forma mais ordenada. Só que Rafael falou que pela virtude o amor é ordenado em nós. A frase não é minha, a frase é Santo Tomás. Só que quando eu falo que a resposta está no amor, porque o ato de buscar as virtudes é um ato de amor.
ok? É um ato de amor já. Só que esse amor vai ser completamente ordenado em nós a partir do momento que essa pessoa vai buscando ali as virtudes. Então as emoções que viram o motor dos atos do homem desordenado, aqui essas emoções vão ser guiadas do alto. Elas vão ser guiadas pela inteligência. Essa inteligência que vai guiar essas emoções. Essas emoções vão servir à inteligência. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que esses dias eu expliquei para uma pessoa sobre isso. Quando a gente fala das nossas emoções, a gente está falando dos nossos sentidos ali também, tá bom? Tato, paladar, visão, audição, olfato. Vamos dizer que você está passando em frente a um rio, ok? Um rio muito bonito. Você olha, certo? Se você, digamos assim, estiver dentro de um processo de um desordenado, você vai olhar para aquele rio e você vai falar assim: calma aí, eu tenho que trabalhar agora. Não quero nem saber se esse rio é bonito, vou parar meu carro aqui e vou pular. Você está colocando o seu desejo acima do processo do seu dever. Você vai lá e pula. Está desordenado. Dentro do processo da ordem, você vai fazer essas emoções servirem à inteligência. Então, quando o homem for olhar aquele rio, é um rio bonito, você vai estar vendo algo belo, certo? Aquilo vai servir à inteligência. Por quê? Se é a nossa inteligência, a nossa capacidade de conhecer o bem, a verdade e tudo mais, quando você tem acesso ali àquela natureza, né, que é muito bonita e tal, aquilo vai te remeter a quem criou a natureza. Entenderam o que eu estou falando? Então você vai ter acesso a uma coisa sensível, que é o rio, certo? Vocês vão ter acesso a uma coisa sensível, que é o rio. E aí, aquele rio, que é uma coisa sensível, que entra através da tua visão. E você vai remeter isso a Deus. Entende? Então, aquela emoção, ou melhor dizendo, aquele sentido, ele serviu à inteligência. Entende? Ele serviu, ele fez o caminho completo. Entende? Então, você anda de uma forma onde a proporção das coisas acabam sendo preservadas, certo? Então isso é algo importante. Então essas emoções serão guiadas do alto. Então toda vez que essa emoção aparecer, essa emoção e os sentidos vão captar, elas vão estar sempre direcionando, vamos dizer assim, da melhor forma possível para essa inteligência. Assim, quando eu tenho que resolver alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um irmão e esse irmão me deixou um pouco com raiva, olha, eu estou com raiva, eu tenho uma emoção com raiva. Mas quem vai me guiar? A inteligência, ok? Calma aí, a inteligência, as minhas emoções vão ir de maneira ordenada até a minha inteligência ali. A minha inteligência precisa ser alimentada de forma ordenada dentro desse caminho. E aí, eu não vou explodir com o meu irmão. Eu não vou dar um soco nele. Eu vou agir da melhor forma possível. Certo? Então, de novo, eu não deixo essa emoção ser a minha guia. Porque às vezes eu posso ficar com uma raiva ali e que eu sei que eu não posso fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, que eu tenho desejo de fazer. Eu queria dar um murro na cara do meu irmão. Não. Né? Eu não posso fazer isso. Porque não é a melhor opção dentro do processo ordenado ali. Ok? Então isso é algo importante. Certo? Então, quando a gente fala aqui dessas emoções, elas podem se desordenar. Ok? As emoções podem desordenar. Mas elas podem ser ordenadas. E é esse o processo que a gente vai entrar. A gente vai entrar sempre nesse ordenamento pessoal. Entende? A gente vai entrar sempre nesse ordenamento pessoal. Que não deságua só naquela pessoa. Que deságua nas pessoas. Porque nós estamos em uma relação. Certo? Com o mundo e com as outras pessoas. Então eu preciso preservar essa relação necessariamente. Ok? Isso é algo bem legal da gente ter em mente. Então não é aqui uma guerra para a gente matar as emoções. Mas é justamente a gente perceber que essas emoções, esses sentidos, podem e vão, né, se a gente ordenar, nós precisamos delas, né, para que a gente consiga olhar a realidade de uma forma muito melhor. Até porque como é que a gente vê a realidade? Com os olhos. Não é isso? Como é que a gente vê
Um pôr do sol com os olhos, certo? Então, esse é um processo muito importante da gente visualizar. Então, quando a gente fala das virtudes aqui, é o modo do homem se desenvolver de uma forma saudável, certo? É o homem se desenvolver de uma forma saudável. Então, nós precisamos entrar, né? O remédio para o homem moderno é entrar cada vez mais nessa esfera do amor, que vai fazer aquela pessoa ter uma autocrítica, né? No primeiro momento é isso. Ele vai ser um ser humano que vai se autocriticar no primeiro momento. Por quê? Porque ele precisa fazer isso, porque ele tem que entender que ele não é a pessoa mais perfeita do mundo, que ele precisa ter um exame crítico de si mesmo bem feito, né? E começar a se ordenar, no sentido de visualizar e bater nos seus principais defeitos. E, quando ele vai fazendo isso, ele vai percebendo que a vida não é feita para que ele seja agradado 100% das vezes. Ele vai ser agradado em algum momento, porque ele está em relação, então pode ser que alguém faça uma coisa que ele goste, mas que a vida é, através do amor, uma vida sempre de entrega. Assim como é uma vida feita de entrega, se todo mundo se entrega, no final das contas, vamos dizer assim, todo mundo vai ser acolhido pelo outro, certo? Percebe que é uma movimentação contrária à ideia moderna de que você tem que ser cada vez mais egoísta, certo? Quanto mais egoísta você é, melhor seria, certo? Só que aqui não, aqui você vai ser alimentado através de um amor realista, que é um amor que está intimamente vinculado com o sacrifício e que está vinculado dentro de um aspecto prático e visível do sangue, suor e lágrimas, certo? Onde nós vamos fazer isso por um bem maior. E esse bem maior é um bem que deságua em todos, certo? Então isso é algo absolutamente importante. Não é à toa que muita gente fala assim, pô, minha adolescência foi maravilhosa. A gente fala assim, né? Só que se você olhar para toda a adolescência com um tom realista, você vai ver que você era só um egoístinha trancado no quarto que não queria fazer nada além da sua própria vontade, né? Basicamente, o adolescente é isso, né? Quando ele sai dessa esfera, a coisa tende a melhorar, né? Se ele sair, né? Porque ele pode ser um adolescente eternamente nesse sentido, né? Ele ser muito egoísta e tudo mais. Então, ele vai entrando através do amor, né? Esse amor que ele é prático e ele é justificado na realidade, né? E aí, ele vai ser sempre guiado, ele vai guiar a própria vida, vamos dizer assim, com mais objetividade. E quando ele vai guiando a vida dele com mais objetividade, ele vai ordenando essa parte sensível, certo? Ele vai ordenando a parte sensível. Então, se ele vai ordenando essa parte sensível, ele vai ficando longe dos impulsos imoderados, certo? Impulsos imoderados do quê? Dessa parte afetiva dele, certo? Então, ele vai necessariamente sair desse impulso imoderado da afetividade para entrar numa vida mais organizada, certo? Então, quando a gente fala de uma vida mais organizada, ele não vai se afastar de um bem que é difícil. Coisa que o homem moderno desordenado faz. Ele se afasta de todo bem que é difícil de se alcançar. Então, aqui não, ele não vai se afastar de um bem que é difícil de se alcançar. Então, ele vai ter a ação dele firme para alcançar aquilo que é difícil e vai ter uma ação coordenada em direção ao bem comum, certo? Então, se ele tem essa ação coordenada ao bem comum, então ele vai ser capaz de ter amizade, certo? Por quê? Se eu tenho um amigo e eu não tenho a preocupação com o bem comum, eu não tenho amizade. Eu só estou usando o amigo para o meu egoísmo. Isso também acontece nas relações amorosas, inclusive, né? Se eu não estou ali preocupado com o bem comum, eu não tenho relação amorosa. Eu tenho relação só comigo. Acho que eu coloquei uma segunda pessoa ali porque eu não consigo me satisfazer sozinho. Então eu preciso usar o outro. Certo? Então, esse é um ponto
importante a gente ter em mente. Resumidamente, meus amigos, o homem moderno, a desordem do homem moderno é abandonar a inteligência, que é a capacidade dele enxergar a realidade, o bem, a ordem, enfim. Ele mata essa possibilidade, ou ele vai matando essa possibilidade através de vários vetores. Pode ser o vetor do politicamente correto, pode ser o vetor de viver só de modo prazeroso, pode ser o vetor dele não querer que ninguém olhe para ele discordando do que ele fala, pode ser pelo vetor da soberba, pode ser pelo vetor da vaidade, pode ser pelo vetor do egoísmo, do orgulho, de sempre achar certo, de se achar ali um semideus, mesmo sem assumir, mas ele vive como um semideus, certo? E aí, isso vai gerando essas consequências que é impossível o homem ter uma relação saudável. Relação saudável com o quê? Comum com as pessoas e com ele mesmo. Nem com ele mesmo ele tem uma relação saudável. Por mais que ele sinta ali uma espécie de felicidade, vamos chamar assim, entre aspas. Por mais que ele sinta, agora estou no meu melhor momento e tal, né? Então, isso é algo importante. Meus amigos, agora que eu percebi que meu chat não ficou abaixando, ficou travado aqui agora que eu tô vendo. Enfim, eu vou descer aqui já. E o homem moderno, o homem ordenado já seria o processo oposto, onde ele, colocando a inteligência no centro da personalidade, ele vai ser um homem capaz de amar. Então, se ele vai ser capaz de amar, ele vai fazer o sacrifício pelo bem comum, ele vai saber sofrer, ele vai saber que sofrer faz parte, e nisso ele vai se tornando uma pessoa prudente, uma pessoa justa, uma pessoa forte e uma pessoa temperante. Certo? Deixa eu só ler aqui, porque eu pensei que... Eu falei, será que vocês estão aqui? Porque a última frase que parou minha aqui do comentário, eu nem mexi, só não ficou descendo mais. Foi do Jota, que falou assim, a dor é uma benção. E depois disso, eu falei, será que vocês estão prestando atenção? Tão prestando atenção assim que vocês não vão escrever nada? Então isso é algo importante. Deixa eu ver aqui, Pedro botou aqui, doutor, como... Ih, mas esse aqui é assunto, não vai dar para responder agora, Pedro. Estou com 3 minutos. Preciso resistir às alfinetadas da minha sogra. Precisa sim. Precisa sim. Diego, eu vou usar a frase do Chesterton, né? Não abra tanto a mente pro teu cérebro não cair para fora. Abra, mas nem tanto. Porque o que, Jota? Fala pra mim. Porque estamos nesse processo, as pessoas não entendem e se afastam. Nesse processo de ordenar, pode ser porque você fica chato. E aí você tem que controlar essa chatice também, né? Mas pode ser também porque a pessoa, de uma certa forma, pode ter ali uma certa inveja de algo que você... de que você, de repente, está lutando por algo e ele não está. Sem este ordenamento, o homem se torna mais suscetível aos vícios e pode deturpar as virtudes? Podemos dizer que sim. Né? Ele pode usar as virtudes, digamos assim... para desordem, não é bem usar a virtude, mas tudo bem, né? J, amar é se sacrificar, entende? Amar é sacrifício, entende? Amar é sacrifício, ok? Deixa eu ver aqui, tô descendo aqui porque eu não vi que tinha... Pronto. Não vou começar outro, porque eu tenho 2 atendimentos para fazer ainda, meus amigos. Não dá. Enfim, é isso, meus amigos. Queria falar assim de uma forma bem tranquila e serena essa ideia um pouco do homem moderno desordenado, um pouco da ordem, né? Um pouco dessa importância do amor como processo de amadurecimento da personalidade. É isso. O amor vai amadurecer a personalidade. Só que é um amor ordenado. O amor do homem moderno desordenado não amadurece absolutamente nada. O amor do homem moderno desordenado não é amadurecimento, é eternamente ficar nos 8 anos, certo? Onde quer chupar dedinho, tomar a madeira dele e jogar o videogamezinho dele e ponto. O amor ordenado de um homem adulto, maduro, ser humano maduro, é a entrega, é o sacrifício, ok? Meus amigos, é isso, obrigado. Um beijo para todos vocês. A gente volta amanhã, não é meio-dia, tá? Não vai ter live amanhã meio-dia porque eu não estarei em casa, tá bom? Amanhã tem texto IGTV.